que são medidas de ordenamentos? Então, a primeira coisa que eu quero passar para você é que essas medidas elas servem para dividir uma distribuição em partes iguais. Como o próprio nome diz, quartil divide em 4 partes, decil divide em 10 partes e percentil divide em 100 partes. Essas medidas são também chamadas pelo nome de separatrizes. Começamos pelo quartil. O que faz um quartil? Divide cada disposição de números, dados ordenados, em 4 partes iguais. Vamos lembrar que para dividir em 4 partes eu preciso fazer 3 secções. Vejam que eu tenho uma primeira secção aqui, que é o quartil 1, uma segunda secção, que é o quartil 2, e uma terceira secção, que é o quartil 3. Logo eu formei uma primeira parte, uma segunda parte, uma terceira parte e uma quarta parte. Sendo que em cada uma destas partes eu tenho 25% dos valores da minha distribuição. Então o quartil 1 é composto dos 25% menores valores da minha distribuição. Enquanto o quartil 3, ele separa os 25% menores separa os 25% maiores dos 75% menores da minha distribuição. Observem também que o segundo quartil, ele faz a seguinte divisão. Ele separa os 50% menores de um lado e os 50% maiores do outro. Então, o quartil 2, ele faz exatamente a mesma coisa que a mediana. Uma vez que a gente viu na aula passada que a mediana separa os 50% menores dos 50% maiores. Logo, posso explicar para vocês que a mediana, além de ser uma medida de tendência central, ela também é uma separatriz, também é uma medida de ordenamento. A próxima medida de ordenamento é o decil. O decil divide uma série em 10 partes iguais. Então, veja essa disposição com dados ordenados, dispostos em ordem. Eu tenho o decil 1, o decil 2, o decil 3, até o decil 9. Se eu quero dividir um conjunto em 10 partes iguais, eu faço 9 secções. Em cada uma dessas secções, eu chamo de decil. Então, do decil 1 até o decil 9. Tem 9 secções. Entre cada uma dessas secções, eu tenho 10% dos valores da minha distribuição. Lembrem-se que o quinto decil é igual ao segundo quartil, que por sua vez é igual à mediana. Haja vista que o quinto decil separa os 50% menores de um lado dos 50% maiores do outro lado. A última das medidas de ordenamento é o percentil, que também pode ser chamado simplesmente de centil. Centil ou percentil são sinônimos. São, então, os 99 valores que dividem uma série em 100 partes iguais. Então, se eu vou dividir um conjunto de dados ordenados dispostos em rol em 100 partes iguais, eu faço 99 secções. Centil 1, centil 2, centil 3, até o centil 99. Entre cada um dos centis, ou percentis, eu tenho 1% dos valores da minha distribuição. Então, entre o centil 1 e o centil 2, eu tenho 1% dos valores. Entre o centil 2 e o 3, eu tenho 1% dos valores da minha distribuição. Observem que o 50º centil é igual à mediana. Então, nós podemos verificar que eles fazem exatamente a mesma coisa. Separam os 50% menores dos 50% maiores. 50º centil é igual à mediana, é igual ao quartil 2, é igual ao decil 5 e é igual ao centil 50. Na figura a seguir, nós vemos uma ilustração de um conjunto de crianças, de bebês, que estão sendo estudados numa maternidade, numa instituição de saúde. Então, nós observamos que a figura mostra uma separação entre o percentil 5 e o percentil 95. O percentil 5, ele separa os 5% menores. Os bebês foram distribuídos em pesos. Vejam que o percentil 5 equivale a
2.303 gramas, um pouco menos de 2,5 kg. Enquanto que o percentil 95 equivale a 4.097 gramas, ou seja, um pouquinho mais do que 4 quilos. Que conclusões que eu tiro dessas medidas? Para que servem essas medidas, então, de ordenamento? Elas nos mostram que 5% do conjunto de bebês tem até 2.303 gramas, enquanto os 5% mais gordinhos, mais pesados, passam de 4 quilos, né? E que 90% dos valores intermediários estão situados entre 2.303 gramas e 4.097 gramas. Então, separei os 5% menores dos 5% maiores e os 90% intermediários. Então, essas medidas são bastante úteis quando eu quero fazer uma descrição de dados. Quero dar algumas informações adicionais, não só baseadas nas medidas de tendência central, como a média, a moda e a mediana apresentadas nas aulas anteriores. Essa figura, esse slide, ele faz uma simplificação de tudo que eu acabei de falar para vocês. Ele faz uma analogia, uma equalização entre as medidas mediana, sinônimo de quartil 2, sinônimo de decil 5, sinônimo de centil 50. O quartil 1, ele separa os 25% menores dos 75% maiores. Logo, o quartil 1, se eu fosse fazer uma transposição, ele daria igual ao percentil 25, ou centil 25. Já o quartil 3, ele faria uma transposição e eu teria a geração do percentil 75, que separaria os 75% menores dos 25% maiores. Observem que o decil 1 ele equivale ao centil 10, o decil 2 equivale ao centil 20, o decil 3 equivale ao centil 30, e assim por diante, até o decil 9, que equivale ao centil 90. Todos eles fazendo a divisão em partes do grupo de estudo. As medidas de ordenamento elas apresentam um roteiro de cálculo. O primeiro passo, a exemplo do cálculo da mediana, é a disposição em rol. Eu teria que ter os dados ordenados, colocá-los em ordem preferencialmente crescente. O segundo passo é calcular a posição da medida de ordenamento. Se eu quero calcular o quartil 1, primeiro eu calculo a posição do quartil 1. Por último, eu encontro o valor correspondente. Encontro o valor do quartil 1. Para o cálculo das posições, existem várias metodologias de cálculo. Dois professores americanos, primeiro o Dr. William Mendenhall, da Universidade do Estado da Carolina do Norte, e o Dr. Terry Sinkic, da Universidade do Sul da Flórida, desenvolveram uma técnica bastante simples para o cálculo das medidas de posição. Para a posição do quartil 1, eles fizeram a seguinte fórmula: o valor do quartil vezes n mais 1 dividido por 4. Para o decil, o valor do decil vezes n mais 1 dividido por 10. E para a posição do centil, o valor do decil vezes n mais 1 dividido por 100. Vamos ver a visualização de um exercício para entender melhor a aplicação dessas fórmulas propostas por Mendenhall e Sinkic. Então, exemplificando. Como pode ser encontrada a posição do segundo quartil, ou seja, do quartil 2, posição do quartil 2, em uma amostra com 551 pessoas. O primeiro passo seria ordenar os dados. Segundo passo, calcular a posição. Para calcular a posição, eu vou fazer a dedução da fórmula. Então, posição do quartil 2 é igual a 2, que saiu aqui de baixo, vezes 551, que é o tamanho da amostra, mais 1 dividido por 4. Fazendo a resolução algébrica desta equação, nós vamos ter o valor de 276. Então, essa é a posição do quartil 2. Logo, eu vou ter 275 valores abaixo do quartil 2 e 275 valores... vou ter 275 valores abaixo do quartil 2 e mais 275 valores acima do quartil 2. Haja vista que o quartil 2 e mediana são sinônimos, separam os 50% menores dos 50% maiores.
Exemplificando. Como pode ser encontrada a posição do terceiro decil em uma amostra de 299 pessoas? Agora eu mudei o tamanho da amostra e mudei a medida de posição que eu quero encontrar. Então, terceiro decil 3, separa os 30% menores dos 70% maiores. Pela fórmula de Mendenhall-Sinkic, para achar a posição do decil 3, eu vou colocar o 3, multiplicar por 299 mais 1, ou seja, por 300, e vou dividir por 10. Resposta, a posição do decil dá o 90º termo, da posição 90. Quando eu vou verificar na minha disposição em rol, nos meus dados, eu vou contar quem é o 90º colocado, aquele valor corresponde ao valor do decil 3. Aquele valor separa os 30% menores dos 70% maiores. Vamos fazer alguns cálculos, então, com dados sendo apresentados. Primeiro, qual é o valor do primeiro quartil? Eu tenho aqui um conjunto numérico composto dos números 3, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9 e 10. É um conjunto de 11 números. Vamos supor que sejam idades de 11 crianças. Um conjunto bastante simples. Para achar a posição do quartil 1, eu vou pegar o número 1, multiplicar por 11 mais 1, 11 é o tamanho da amostra, mais 1, 12, 12 vezes 1, dividido por 4, tem como resposta a posição do quartil, o terceiro termo. Então, o quartil 1, que separa os 25% menores dos 75% maiores, equivale à terceira posição. Vou na disposição em rol e vejo quem é o terceiro colocado. Este é o primeiro, este é o segundo, este é o terceiro. Logo, o quartil 1 equivale a 5 anos, uma criança que tem 5 anos. Conclusão que eu tiro. 25% dos valores tem de 5 anos para baixo e os outros 75% tem de 5 anos para cima. O valor do terceiro quartil, para ser calculado numa disposição de dados, como está sendo apresentada aqui para vocês, é obtido da mesma forma. Primeiro, ordena-se os dados, faz a disposição em rol, que os dados já estão apresentados de forma ordenada. Mas é importante frisar que na vida prática vocês nunca terão os dados ordenados. Quando um estatístico começa a coletar dados, eles não vêm dispostos de forma ordenada, eles sempre vêm embaralhados. A primeira função de um estatístico é colocá-los em ordem crescente, preferencialmente. Então aqui eles já estão apresentados na ordem crescente. Segundo passo das medidas de ordenamento é calcular a posição do quartil que está sendo questionado. Como é o terceiro quartil, a posição do terceiro quartil será o número 3 vezes o tamanho da amostra mais um elemento, 3 vezes 12, no caso, dividido por 4. Então a resposta, a posição do terceiro quartil, será o nono termo. O nono termo tem que ser encontrado lá, o valor do nono termo tem que ser encontrado lá na disposição em rol. Então, verificamos que esse é o primeiro valor, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono. Então, o valor 8 é o valor correspondente ao quartil 3. Por quê? Porque ele tem a propriedade de separar os 75% menores dos 25% maiores. Então, a idade de 8 anos é que faz essa separação. Posso concluir que metade das crianças desse meu conjunto tem até 75% das crianças desse meu conjunto tem até 8 anos de idade. E 25% delas têm 8 anos ou mais. No próximo exemplo, eu boto qual é o valor dos quartis da seguinte amostra com 11 elementos. Vejam que agora eu tenho os dados embaralhados. Eu tenho uma amostra onde os dados são apresentados fora de ordem. Como que vai acontecer na vida real, quando vocês passarem um instrumento de coleta de dados e captarem esses dados através de um instrumento de coleta? Primeiro passo, coloquem os dados em ordem, que é o que eu fiz aqui nessa segunda linha. Então, comecei com o valor 6, que é o menor valor, e terminei com o valor 49, que é o maior dos valores.
Essa amostra agora está ordenada, ela foi colocada em rol. Calculando as posições do quartil 1, do quartil 2 e do quartil 3, eu vou achar os valores correspondentes a 15 para o quartil 1, 40 para o quartil 2 e 43 para o quartil 3. Vamos agora interpretar esses valores. Vamos supor que sejam idades de pessoas também. Então, quando eu digo que o quartil 1 equivale a 15 anos, eu estou dizendo que 25% das pessoas têm até 15 anos de idade. E os outros 75% têm de 15 anos para cima. Quando eu falo que o quartil 2 equivale a 40 anos de idade, eu estou falando que metade das pessoas tem até 40 anos e a outra metade tem 40 anos ou mais. E quando eu falo que o quartil 3 é igual a 43 anos, eu estou dizendo que 75% das pessoas têm até essa idade, até 43 anos, e os outros 25% têm de 43 anos para cima. As medidas quartil 3 e quartil 1, elas são também bastante utilizadas futuramente nas medidas de dispersão, quando nós tivermos uma aula futura de dispersão. Por quê? Porque a diminuição desses dois valores nos dá uma medida chamada intervalo interquartílico. É a simples redução do quartil 3 com o quartil 1. Então, se eu fizer 43 menos 15, eu vou ter o intervalo de variação dos dados intermediários da minha análise, dos 50% centrais. Haja vista que eu tenho nessa primeira parte os 25% menores, nessa segunda parte os 25% maiores, e entre o quartil 1 e o quartil 3, no intervalo interquartílico, os 50% valores centrais de uma distribuição. Isso é muito útil quando eu analiso dados, porque eu posso simplesmente cortar os valores extremos, os valores excedentes, né, a gente chama muitas vezes de fora do padrão, os valores muito elevados, os valores muito baixos, e trabalhar com os valores centrais. Na próxima aula, nós conversaremos sobre as medidas de dispersão. Bom estudo a todos!